Olá, amigos do canal. Estamos de volta mais uma vez para falar de mais um clube brasileiro nesse Mundial de Clubes. Dessa vez vamos falar do rubro-negro carioca, o Flamengo, que está num grupo aqui que eu considero acessível. Mais uma vez aqui, obviamente, com meu amigo Matheus. O que você acha desse grupo aqui, Matheus, olhando por cima? Isso aí, o Mengão, e só para ilustrar aqui o nosso vídeo, para as pessoas também entenderem como é o grupo do Flamengo, a gente tem aqui um europeu, que é o Chelsea, a gente tem o Esperance Tunísia e o Los Angeles FC, que não é o Los Angeles Galaxy, que já teve o Ibra, já teve alguns jogadores até mais conhecidos. Esse É é o outro, Lakers, outro. então. Não sei se é o Não é o Los Angeles Lakers? Lakers, não sei se Então o é o nome dele é Clippers. Lakers, também não. Outro. Também não é o Clippers? Ah, outro. E não é o Ah, Chargers que vai jogar no Brasil, mas isso aí é um papo para outro vídeo, quem sabe, para um outro e momento. nem o Rams. E nem o Rams é o time do Giroud e o time do Lloris, time dos franceses, dá para classificar dessa forma. E o Flamengo, para mim também, ali talvez atrás do Chelsea, é a principal força do grupo. Apesar do Esperance Tunísia ter ganhado o campeonato nacional, ter ganhado a Copa, o Flamengo é um dos principais times do futebol sul-americano, tem um elenco multimilionário, assim, com grandes jogadores, jogadores de seleção. Então, a expectativa é que brigue por essa primeira posição ali com o Chelsea no mundo dos sonhos. Num mundo um pouco mais pé no chão, que o Flamengo garanta essa segunda vaga. É o mínimo que é esperado do Mengão Malvadão. Exato, eu acho que assim como a gente falou do Palmeiras, no outro vídeo que já está aqui no canal, dá uma conferida se você ainda não assistiu, depois você vê esse. Eu acho também é um time que, se não classificar, vai ser uma campanha decepcionante. Primeiro jogo é contra o Esperance, assim como você falou, eles vêm embalados. Os caras ganharam a Copa da Tunísia no começo do mês, então eles estavam jogando até pouco tempo. É um time que está acostumado a vencer, querendo ou não, eles tiveram duas derrotas no campeonato tunisiano, mas ao mesmo tempo também é um time que foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões Africanas. Então, no continente não conseguiu fazer muito barulho nessa temporada. E nesse primeiro jogo, eu acho que o Flamengo tem que vir para ganhar. Eu acho que qualquer resultado diferente da vitória é extremamente decepcionante. É, apesar de que, de novo, os clubes brasileiros vêm tendo cada vez mais dificuldade quando jogam contra times do continente africano. O Esperance não foi nessa temporada uma grande força, então tem que ganhar bem. E eu, assim como acho que tem que ganhar também do Los Angeles FC, mesmo tendo os jogadores ali franceses no fim de carreira. Eu acho que mesmo o Giroud, que eu sou mais fã do que a maioria, mas mesmo se ele tivesse no auge, eu não acho que é um atacante que se tem que ter medo dele no jogo. Eu acho que é um cara que era bom, fazia gol, é um jogador inteligente, mas ele nunca foi um atacante de topo de prateleira no futebol mundial. Assim como o Lloris já teve seu período ali, talvez de um goleiro top 5, top 10, quando estava no Tottenham. Já tem muito tempo que não performa nesse nível. Então eu acho que é um grupo assim tranquilo para o Flamengo passar. E o jogo contra o Chelsea, eu não acho que é um jogo perdido. Acho que o Chelsea é sim favorito. É bem favorito, né? Eu acho que tem grandes jogadores, tem Cole Palmer, tem Pedro Neto, enfim. Tem o meio de campo também muito forte com o Enzo Fernandes. Tem o colombiano lá também, me fugiu o nome agora. Cai cedo. Caicedo, Moço Caicedo. Então é um time muito forte, principalmente do meio para frente, mas é um time extremamente irregular. Não sou grande fã também de Nicholas Jackson, do atacante do Chelsea. Na Premier League é um time que muitas vezes é extremamente dependente do Cole Palmer, o que é uma coisa boa, porque o Cole Palmer é um baita de um jogador. Então, na maioria dos jogos, ele entrega quando você depende dele.
mas ao mesmo tempo as equipes que conseguiram dar uma freada nele, ou em jogos que ele não estava assim tão bem, muitas vezes o ataque do time dá uma empacada, e a defesa também não é a defesa mais confiável do mundo. Então eu acho que o Chelsea é sim favorito, a tendência é que o Chelsea ganhe, mas o Flamengo, sendo o melhor time brasileiro nesse campeonato para mim, tem sim chances de jogar bem e ganhar do time inglês. E o Los Angeles, só para destacar aqui, entrou meio que de paraquedas nesse Mundial, porque era o Leão que estaria no grupo do Flamengo, que seria até um reencontro, porque eles já jogaram na Libertadores, o Leão até eliminou o Flamengo numa fase de grupos dentro do Maracanã, em 2014, só que por algum problema que o time teve, não conseguiu participar do Mundial, se não me engano é por limite de times do mesmo país, porque já tem o Pachuca e o Monterrey do México, e aí com o Leão seriam 3 participantes. Se eu não me engano, é por esse motivo que o time teve que ser cortado e entrou o Los Angeles FC. Aí, Matheus, pode falar. pesquisei aqui, ó, de acordo com o site da CNN, o Leão foi excluído da competição porque a FIFA alegou que o time é controlado pelo mesmo grupo que comanda o Pachuca, outro time mexicano que também está no Mundial de Clubes, então é questão de conflito de interesses de dois times do mesmo dono. Então não tem a ver com a questão do número de vagas, mas por serem do mesmo dono. Aí valeu, Bruno, pela pesquisa. Eu ia estar falando uma bobagem aqui, mas você corrigiu, muito obrigado. E o Chelsea, como você bem destacou, acaba sendo muito dependente do seu principal jogador, né? O Cole Palmer, que temporada 23-24, na minha opinião, foi o melhor jogador da Premier League ali naquela temporada. Ele jogou muita bola. Se não fosse ele, para mim, o Chelsea tinha tido temporada de United e Tottenham que tiveram agora ali, tipo, parte de baixo da tabela, bem lá na rabeira. Ele levou o Chelsea ali para a competição europeia, jogando muito. Só que nessa segunda metade da temporada atual, ele deu uma caída, ele não conseguiu mais performar no mesmo nível que ele vinha desempenhando, mas ainda assim acho um baita de um jogador. E a discussão que ganhou hype desse confronto aqui no Brasil, pelo menos, foi o vídeo do pessoal da Globo comparando a Arrascaeta com o Cole Palmer, e eles preferiram o Arrascaeta. Eu queria ouvir de você, quem joga mais, o Arrascaeta ou o Palmer? Não, acho que o Palmer é hoje um jogador melhor, apesar de que eu não acho que também seja algo assim, discrepante. Eu acho que o Cole Palmer é absurdamente melhor do que o Arrascaeta, ainda mais essa temporada da Arrascaeta, que está sendo talvez a melhor dele. Tem jogado muita bola, artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo meio campista. Eu acho que ele é um excelente jogador. Eu acho que ele é um jogador que tivesse saído do Cruzeiro e ido para um clube europeu, ele teria feito uma boa carreira na Europa. Eu acho que ele tem nível para disputar contra esses times, mas eu acho que o Cole Palmer está o alto dele talvez seja um pouco mais alto que o do Arrascaeta, e é um cara que também está acostumado com os confrontos contra a primeira prateleira de clubes do mundo, coisa que os clubes brasileiros, jogadores que atuam aqui no Brasil, não estão. Então, acho que o próprio José Boto, né, disse isso, que é um dirigente do Flamengo, que a questão da diferença dos clubes brasileiros de topo para os clubes europeus muitas vezes não é talento, não é qualidade técnica, é a questão da intensidade do jogo, por quanto tempo esses times conseguem jogar nesse nível altíssimo de intensidade. Então, acho que a adaptação a esse nível do futebol conta um pouco também para o lado do jogador inglês. Mas eu acho que, por exemplo, tem alguns atributos do jogo que o Arrascaeta é melhor do que o Palmer. Mas o Palmer é um jogador melhor. Eu também acho que o Palmer melhor, assim, se eu tivesse que escolher um dos dois, eu escolheria o Palmer. Mas vou fazer uma reflexão aqui que eu comento com alguns amigos meus sobre o Palmer, do que eu acho dele. O Arrascaeta para o futebol brasileiro
é craque. Para mim, ele bem é nível melhor jogador do futebol aqui, do futebol brasileiro, como está sendo nessa temporada, assim, pelo menos no campeonato nacional, ele tem sido o melhor jogador ali, talvez junto com o Caio Jorge, dá para a gente colocar eles nessa disputa, mas o Arrascaeta, fisicamente saudável, é nessa prateleira. O Palmer, eu não colocaria ele na categoria de craque no futebol europeu. Eu acho que ele é um muito bom jogador, um jogador é, excepcional. Só que a mentalidade dele é uma coisa que me impressiona muito. Ele tem a mentalidade do craque, que é me dar a bola que eu vou resolver o jogo, mesmo talvez não tendo talento para ser considerado um craque. Ele, na insistência, na autoconfiança, ele consegue atingir um patamar talvez até mais elevado do que o futebol que ele tem. Então, isso me impressiona muito nele. A história de dar a bola em mim que eu vou ganhar o jogo. Teve um confronto contra o Manchester United, o time estava perdendo, ele vira o jogo nos acréscimos, pedindo a bola, chamando o jogo. Então a postura dele me impressiona muito e isso me faz brilhar o olho quando eu vejo ele jogar. Isso é muito bonito quando funciona, né? Mas, por outro lado, já houveram bastante críticas a ele sobre a questão dele ser extremamente fominha. Se você for pesquisar aí a quantidade de vezes que ele sai cara a cara com o goleiro, tem um jogador do time dele que ele só rola para o lado para fazer um gol sem goleiro e ele erra o chute tentando fazer o gol. Tem bastante desse. É um jogador que, mesmo na seleção inglesa, nunca foi unanimidade como titular. A torcida gosta muito dele, pede muito ele. Acho que a Inglaterra, como a seleção não tem tido bons técnicos, eu acho que ele é um cara para ser titular, mas né, se ele fosse, acho que se ele fosse o Messi, independente de quem fosse técnico, ele seria titular da seleção. Eu acho que ele ainda disputa a vaga ali com outros jogadores ingleses, então eu concordo que ele não é um grande craque do futebol mundial, mas ele é um excelente jogador, com certeza. O Palmer que entrou e fez gol na final da Eurocopa contra a Espanha. Ele, que foi curioso, ele não foi utilizado quase que em nenhum momento antes daquele jogo. Aí na final, o time perdendo, o treinador colocou ele e ele fez o gol. Isso também ressalta o meu ponto da questão da mentalidade dele ser muito forte. E você destacou o fato dele ser fominha, de não querer tocar, de ter lance desse tipo. Vamos combinar. O Palmer marcado frente a frente com o goleiro e o Nicholas Jackson livre, eu, se fosse o Palmer, chutaria pro gol também. Tem essa questão também, né? A gente tem que analisar o entorno do jogador. E aqui, nesse grupo, eu acho que o Chelsea vai passar em primeiro e o Flamengo passa em segundo, mas também não acho impossível o Flamengo conseguir a primeira posição, o que seria importantíssimo olhando para uma eventual oitavas de final, já que esse grupo vai casar com o grupo do Bayern de Munique, que deve ser o primeiro colocado, então você fugir do time alemão seria muito interessante numas oitavas de final. Exatamente. Eu acho que aqui o Flamengo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória contra Esperance e contra o Los Angeles FC, mas a gente também conhece esse time do Flamengo, sabe que, por exemplo, diferente do Palmeiras, às vezes ele gosta de se complicar em partidas que parecem fáceis. Então, acho que a mentalidade para esses jogos tem que ser de confronto de vida ou morte. Ainda mais que o Flamengo agora está com uma questão, não sei como é que está internamente o vestiário, que o capitão do time vai jogar esse campeonato já estando negociado com outra equipe. Então tem que ver também como é que essa questão vai ser trabalhada internamente. Se o Gerson joga, se o Gerson vai ficar no banco, se ele vai ser capitão do time ou não. Mas tem que ganhar dos outros dois times. E contra o Chelsea, para mim aqui é valer na vida. Se conseguir sair aqui na vantagem, que seja um empate, depois dispute no saldo para ver quem vai ser o primeiro, é importantíssimo também para as projeções futuras para fugir do Bayern de Munique. Que aí sim o Bayern eu acho que é um time bem mais difícil do que o Chelsea. Se ganhar o Bayern é um time de Champions League e o Chelsea é um time que jogou a Conference League. Então são prateleiras diferentes hoje, seria importantíssimo para o Flamengo conseguir esse primeiro lugar, apesar de que
provavelmente eu diria que ficaria em segundo. Exatamente. Também acho que fica em segundo, mas não. Existe o sonho. Existe a possibilidade. Não é impossível, mas dá para colocar na categoria de improvável ali. Porque o Chelsea tem Exato. um orçamento muito grande. Assim, o Chelsea gastou mais de 1 bilhão de euros desde a chegada do novo dono. Né? Contratou muito jogador jovem, muito jogador caro. É um time que gastou muito dinheiro, coisa que o Flamengo também faz, mas na realidade do futebol sul-americano, que é quase que um outro planeta em relação ao futebol europeu nessa questão econômica. Então, tem esse ponto. E, Bruno, quem chegou até aqui, o que precisa fazer? Exato, só completando o que você falou, acho que o Chelsea gastou nos últimos 10 anos deve ter sido o que o Flamengo gastou na sua história em contratação, talvez. Então, financeiramente é muito diferente, mas eu não acho que a diferença financeira é que corresponde à diferença de talento. Eu acho que é um pouco mais próximo do que isso. Mas quem chegou até aqui, primeiramente, muito obrigado por acompanhar a gente em mais um vídeo aqui dessa nossa série do Mundial de Clubes. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para dar uma moral aqui para o nosso trabalho. Se inscreve também aqui para acompanhar outros vídeos, que a gente vai continuar falando aqui de futebol do Campeonato do Mundial de Clubes. Vamos falar de futebol brasileiro, futebol de seleções, futebol europeu. Então tem bastante conteúdo aqui sempre para quem gosta de esporte. Comenta quais são as suas opiniões, se você acha que o Flamengo passa, se não passa, se consegue classificação em primeiro ou em segundo, se é impossível ganhar do Chelsea ou se existe essa possibilidade. E é isso, muito obrigado. Falou! Valeu, próximo vídeo sobre o Fluminense.